Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este canal. A palavra para a nossa meditação se encontra no livro de João, capítulo 4, e o verso 28, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito até agora. Porventura não é ele o Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele ia ali de caminho. E era necessário ele passar por Samaria. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chega ali, eles junto àquela fonte de Jacó, cansado do caminho, ele assentou ali junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E ali de repente chega uma mulher para tirar água. E aquela mulher começa a tirar água ali, o Senhor Jesus procura iniciar uma conversa com ela e pede: dá-me de beber. Aquela mulher olha para Jesus, sabendo que ele era judeu, e diz: como tu me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Eita glória! E ali o Senhor Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu me pediria, eita glória, e eu te daria da água da vida. E aquela mulher que estava cansada também, uma mulher de uma vida muito difícil, uma mulher que procurava exatamente aquele horário para ir naquela fonte, quem sabe para evitar certas companhia, quem sabe para evitar a companhia de outras mulheres, porque ela era uma pessoa sofrida, uma pessoa de um passado um tanto difícil. E ali aquela mulher se admira de alguém conversar com ela e pedir um pouco de água. Eita glória! Mas o nosso Jesus que sabe de tudo. É por isso que ali no início da leitura diz assim, era necessário ele passar por Samaria. Porque ali o Senhor sabia que ali na beira daquela fonte havia aquela mulher precisando de uma palavra, precisando de uma mudança na sua vida. E ali quando eles começam a conversar, o Senhor Jesus se manifesta àquela mulher e diz para ela que ele era a água da vida, que quem beber daquela água daquele poço tornaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele desse, nunca mais tinha sede. E ali despertou naquela mulher uma curiosidade. Quem sabe despertou naquela mulher um desejo de mudança, um desejo lá de dentro do seu coração. Afinal, a vida dela não era nada fácil. E aquela mulher começa a dizer assim para o Senhor: Senhor, pois me dá dessa água, para que nunca mais eu precise vir aqui. Eita glória! Aleluia! E ali o Senhor Jesus começa a conversar com ela. E diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Ali o Senhor Jesus tocou exatamente ali naquela ferida que aquela mulher de uma vida tão difícil vinha arrastando há muitos e muitos anos. E ela diz para o Senhor: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus diz assim: tu disseste bem, tu não tens marido porque tu já tiveste 5, o que tu tem agora não é teu. Ali o Senhor Jesus começou a contar a história daquela mulher, e aquela mulher ficou ali maravilhada com o que o Senhor acabara de lhe falar. E ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eita glória! E ali ela começou a se interessar. Afinal, eram poucas as pessoas que paravam para conversar, sem o acusarem.
E ali ela encontrou alguém que estava ouvindo o que ela estava dizendo. Eita glória! Alguém que ouvia sem julgar. E ali quando o Senhor Jesus se revela para ela, exatamente aqui onde eu li. Aleluia. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro junto à fonte. Ela não deixou apenas um cântaro, apenas um objeto ali na beira daquela fonte. Ela deixou todo um passado. Ela deixou seu passado de vergonha, de humilhação, passado de derrota, de desprezo. Eita glória! E ali nasceu, brotou aquela fonte de água viva dentro daquela mulher. E ela largou tudo ali, ela correu na cidade, anunciou: ei, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito até agora. Aleluia. Esse é o Jesus poderoso que liberta. Aquela mulher que foi à fonte naquele momento do dia. Talvez um momento que ninguém ia. Mas ela procurava e naquele momento foi exatamente o momento que o Senhor marcou para ter um encontro com ela. E ali aquela mulher não se conteu, ela correu, deixou o Senhor Jesus ali e foi anunciar. O que eu quero dizer? Que o Senhor Jesus ele é tão bom que quando nós encontramos Ele, nós não nos contentamos em ficar parada, em ficar apenas para nós. Não, nós queremos anunciar. Eita glória! E aquela mulher saiu anunciando, e a Bíblia diz que aquela mulher ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Aleluia! Aquela mulher que foi à fonte como uma pecadora, voltou para casa restaurada. Aleluia, aleluia. Porque ela encontrou alguém que o ouviu. Alguém que o amou, que o libertou. E este é o Jesus que eu estou falando dele hoje. Não importa, meu irmão, a minha irmã. Não importa qual tenha sido o teu passado, o que tu tem feito. Uma coisa eu quero te dizer, que a partir do momento que tu encontra com o Senhor Jesus, a tua vida vai mudada. Não tem como uma pessoa se encontrar com o Senhor para continuar na mesma coisa. Não, tem que mudar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou a fonte. Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim, aleluia, nunca mais terá sede. E eu quero te dizer agora, eu não te conheço, talvez tu está passando por uma luta muito grande. Talvez as pessoas te desprezam, talvez as pessoas não te entendam. Talvez nem na tua casa, nem na tua família alguém te entende. Ei, mas eu quero te falar agora do Senhor Jesus. Ele te entende, Ele te ama. Aleluia. Apenas abre o teu coração. Convida o Senhor para entrar. Aleluia. E você vai ver, aleluia. Você vai ver a tua vida, tudo aquilo que parecia deserto, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia que não tinha jeito. O Senhor Jesus, Ele faz morada e Ele muda tudo aquilo. Aquilo que parecia impossível passa a ser possível. Porque a pessoa sem Deus, ele não é nada, ele é menos que nada. Aleluia. E esse Jesus Todo-Poderoso que um dia eu tive um encontro com Ele. Hoje eu te anuncio Ele. E Ele continua chamando: vinde a mim todos os que estáis cansados, como essa mulher estava cansada. E eu vos aliviarei. Ele continua bradando. Ei, a voz do Senhor continua bradando.
ali na fonte. Muitas vezes tu vai na fonte, essa fonte que sacia a nossa sede nesse momento, mas depois você volta a ter sede. Mas o Senhor Jesus, através da sua palavra, ele diz: vinde a mim, beba, aquele que quiser, beba da fonte da água que jorra para a vida eterna. E é este Jesus que eu te anuncio agora. Beba desta água. Eu não estou lhe dizendo que sua vida vai ser um mar de rosa, que você não vai ter mais problema, não. Eu estou lhe dizendo, aceite a Jesus como teu Salvador. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque, como diz o apóstolo, se nós esperarmos em Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Nós temos que pensar quando nós partimos daqui. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor mesmo diz: buscar as coisas que são de cima. Porque aqui nessa terra tudo perece, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Aceite esse convite de amor. Busque ao Senhor. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E o Senhor fará morada no seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aceite essa palavra. Se inscreva neste canal. Deixe aí o seu like. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas venham ser alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família. Que Deus nos abençoe.